Olá, bem-vindos de volta à nossa análise da história da Igreja, da memória à instituição. Nos últimos encontros, nós vimos essa fé nascente sobreviver a tudo, né? Perseguições do Império Romano, o choque cultural entre o pensamento hebraico e o grego, a luta era sempre contra uma força externa. Exato. A questão era sobre como sobreviver no mundo. Mas como os materiais que temos aqui mostram, assim que a igreja ganhou um mínimo de fôlego, o maior desafio mudou de fora para dentro. A nova batalha não era por sobrevivência física, mas por sua própria alma, por suas ideias. E é aqui que a coisa fica realmente fascinante. Hoje, vamos mergulhar nos documentos que narram os primeiros grandes conflitos teológicos, as disputas que a liderança da época chamou de heresias. O nosso foco será em duas correntes que abalaram as fundações de tudo: o gnosticismo e o marcionismo. Nosso objetivo é ir além dos rótulos. Queremos entender o que esses grupos realmente acreditavam, por que suas ideias eram tão atraentes e, ao mesmo tempo, vistas como uma ameaça mortal. E o mais importante, como a resposta da igreja a esses desafios acabou forjando, quase que por acidente, duas das ferramentas mais poderosas do cristianismo: o credo e a própria Bíblia como a conhecemos. Para começar, vamos direto para esse caldeirão de ideias que era o Império Romano do século II. O cristianismo estava se espalhando e os novos convertidos não chegavam de mente vazia. Traziam filosofia grega, religiões de mistério, todo tipo de bagagem. É nesse cenário que surge o gnosticismo. E ele não era bem uma igreja organizada, certo? Era mais como um movimento. Exatamente. Pense no gnosticismo não como uma instituição, mas como uma corrente de pensamento, uma doutrina da salvação que se infiltrava em várias comunidades. A palavra-chave é gnose, grego para conhecimento. Mas não um conhecimento qualquer, né? Não, um conhecimento secreto, místico, revelado apenas a uma elite espiritual. E a ideia central deles era um dualismo levado ao extremo. Um dualismo radical. De um lado, você tem um mundo espiritual, puro, bom, a verdadeira realidade. Do outro, o nosso mundo material. O corpo, a natureza, tudo que podemos tocar. Para os gnósticos, esse mundo material não era apenas inferior, era fundamentalmente mau, uma prisão. Espere um pouco. Se um mundo material é mau, quem o criou? Porque a doutrina judaico-cristã sempre disse que foi Deus e que era bom. E aí está a grande ruptura. Segundo a visão gnóstica, o Deus supremo e bom, o Pai, não sujou as mãos com essa criação defeituosa. A criação do universo material teria sido obra de uma divindade menor, ignorante e às vezes até maligna, que eles chamavam de demiurgo. Um demiurgo. E o ponto mais chocante para a época, que os textos de líderes como Irineu de Leão descrevem com horror, é que eles identificavam esse demiurgo com o Deus do Antigo Testamento. Uau! Então, para eles, o Deus que deu os 10 mandamentos a Moisés e o Deus que Jesus chamava de Pai eram dois seres completamente diferentes? E um deles era o vilão da história. É uma reviravolta de roteiro inacreditável. Precisamente. E isso cria um problema enorme em relação a Jesus. Se a matéria é uma prisão maligna, o que eles faziam com o corpo dele? A solução deles foi o que chamamos de docetismo. Pensa em Jesus como um holograma. Ele parecia estar ali, falava, caminhava, mas não era feito de carne e osso de verdade. Era uma aparência. Então, na visão deles, ele não sentiu fome, não se cansou e, principalmente... não sofreu de verdade na cruz. Exato. Para eles, era impossível que o Espírito Divino perfeito pudesse se contaminar com a matéria. Nesse sistema, Jesus não é um salvador que morre pelos pecados do mundo. Ele é um mensageiro. Um mensageiro divino que desce à terra para entregar a gnosis, o conhecimento secreto que desperta a centelha divina presa dentro de nós e nos mostra o caminho de volta para o reino espiritual. É uma reinterpretação completa da fé. E essa ideia de separar o Deus mau do Antigo Testamento do Deus bom de Jesus não ficou só na teoria, certo? Os documentos apontam para uma figura que transformou essa filosofia em um movimento organizado e poderoso. Márcion. Márcion de Sinope,
um rico armador e bispo da Ásia Menor, que chega a Roma por volta de 140 depois de Cristo. Ele pega o dualismo gnóstico e o transforma em um sistema claro, direto e, para muitos, irresistível. Mais direto ainda, sim. Para ele, não havia meio termo. O Deus criador do Antigo Testamento, ciumento, que exige sacrifícios, que ordena guerras, era incompatível com o Pai de amor e graça revelado por Jesus. Eram dois deuses distintos e antagônicos. Mas rejeitar o Antigo Testamento parece um tiro no pé. Isso não cortaria as raízes judaicas do cristianismo, que eram a base de tudo, incluindo as profecias sobre o Messias? Como Marcion justificava isso? Ele não via como um tiro no pé, mas como uma libertação. Para ele, o judaísmo era a religião do Deus inferior, do demiurgo, e os apóstolos originais, na visão dele, não tinham entendido a mensagem de Jesus, contaminando-a com essas ideias judaicas. O único que teria entendido de verdade era o apóstolo Paulo. Então ele não apenas teorizou, ele agiu. Ele fez uma limpeza nos textos. Ele fez algo revolucionário e sem precedentes. Ele criou o que os estudiosos consideram o primeiro cânone do Novo Testamento. O primeiro de todos. E A Bíblia de Marcion era curta e objetiva, consistia em duas partes. Primeiro, o Evangelho, que era uma versão do Evangelho de Lucas, radicalmente editada. Ele removeu toda a infância de Jesus, todas as citações do Antigo Testamento, qualquer coisa que o ligasse ao judaísmo. a segunda parte? O Apóstolo, uma coleção de 10 cartas de Paulo, também editadas para remover qualquer menção positiva à lei judaica ou ao Deus Criador. Com essa Bíblia editada, ele fundou sua própria igreja com seus próprios bispos. Uma estrutura completa, então. Sim, uma estrutura que rivalizava diretamente com a igreja que estava se tornando ortodoxa. E essa igreja marcionita foi um sucesso, espalhou-se pelo império e durou séculos. Ok, vamos analisar a situação. Temos um movimento organizado, com o líder carismático, uma teologia simples e direta, Deus mau versus Deus bom. E, crucialmente, sua própria Bíblia. Isso deve ter sido um terremoto. Com certeza. Como a liderança da igreja respondeu a uma provocação tão direta? O desafio de Marcion foi o catalisador que forçou uma reação. Os documentos indicam que até meados do século II não havia uma lista oficial e fechada do Novo Testamento. Havia os Evangelhos, as cartas de Paulo, outros textos que circulavam. Cada comunidade tinha sua própria coleção, por assim dizer. Exato. A ação de Marcion, ao criar uma lista exclusiva e excludente, obrigou os outros líderes a se perguntarem: ok, se a Bíblia dele está errada, qual é a nossa? Foi um processo reativo, então. Eles não estavam pensando em criar uma Bíblia oficial até que alguém apareceu com uma versão que eles consideraram perigosa. Em grande medida, sim. A ortodoxia teve que se definir em oposição à heresia. Começou um processo lento e gradual de discussão sobre quais livros tinham autoridade apostólica. E chegaram a um consenso? No final do século II, sim. Vemos nos escritos de Irineu um consenso se formando em torno dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro de Atos e as principais cartas de Paulo. Era uma resposta direta a Marcion. A nossa lista é mais ampla, mais inclusiva e, fundamentalmente, reafirma nossa conexão com o judaísmo ao manter o Antigo Testamento. Além da lista de livros, as fontes mencionam outra ferramenta crucial que surgiu nessa batalha por ideias: o credo. Sim, e o que é fascinante nos materiais é que eles sugerem que o credo não foi escrito no vácuo, como um simples resumo da fé. É quase um documento de batalha. Como assim? Cada linha parece ser um escudo levantado contra uma ideia específica que estava circulando. Então, basicamente, o credo vira uma espécie de checklist da fé. Exatamente. Era uma declaração concisa que um candidato ao batismo podia afirmar e que funcionava como uma fronteira doutrinária. Vamos pegar o antigo credo romano, que é o precursor do credo dos apóstolos. Quando diz:
Creiam em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É um golpe direto no demiurgo dos gnósticos e de Márcion, que diziam que o Criador era um Deus inferior e mau. Perfeito. A afirmação defende a bondade da criação e a identidade do Pai de Jesus com o Deus Criador. E a parte sobre Jesus é ainda mais específica. Quando o credo detalha que ele nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, Está combatendo o docetismo, a ideia do Jesus holograma. A frase insiste na sua humanidade real, no seu nascimento físico e no seu sofrimento e morte históricos, concretos. Era uma forma rápida e portátil de separar o joio do trigo. E imagino que as controvérsias não pararam por aí. De jeito nenhum. O gnosticismo e o marcionismo questionaram a identidade de Deus e a realidade do corpo de Cristo. Mas uma vez que a Igreja estabeleceu essas fronteiras, o debate se aprofundou. A pergunta agora era: qual é a relação exata entre Jesus e Deus Pai? É aqui que entra em cena o arianismo, que as fontes descrevem como a controvérsia que, sem dúvida, mais afetou e dividiu a Igreja em toda a sua história. Sim, já estamos no início do século IV. O cristianismo não é mais ilegal, graças ao imperador Constantino. E um presbítero popular e carismático de Alexandria, chamado Ário, começa a ensinar uma ideia que parecia para muitos bastante lógica. E qual era a ideia? ele dizia que o Filho, Jesus, não podia ser eterno como o Pai. Ele era a primeira e mais sublime de todas as criaturas de Deus, mas ainda assim uma criatura. Houve um tempo em que ele não era. Mas por que essa ideia de que Jesus era uma criatura, mesmo que a primeira e mais perfeita, pegou tanto? Qual era o apelo? O apelo era a simplicidade e a defesa radical do monoteísmo. Para Ário e seus seguidores, dizer que o Filho era igual ao Pai soava como ter dois deuses, o que era politeísmo, um erro pagão. Ele acreditava que estava protegendo a unidade e a soberania de Deus. Faz sentido, de um certo ponto de vista. Sim, mas o problema é que, para os oponentes dele, como o bispo Atanásio de Alexandria, essa ideia rebaixava Cristo e desmantelava toda a lógica da salvação. Se Jesus não é verdadeiramente Deus, como ele pode nos salvar e nos reconciliar com Deus? E essa disputa não ficou restrita a debates em Alexandria. Ela se espalhou como fogo. A ponto de ameaçar a unidade do Império Romano. Marinheiros discutiam teologia nas docas, padeiros debatiam a natureza de Cristo enquanto vendiam pão. O imperador Constantino, que viu o cristianismo como uma força unificadora para o império, ficou alarmado com essa divisão. E foi por isso que ele convocou o Concílio de Nicéia, em 325. O primeiro grande concílio ecumênico da história. Exatamente. O objetivo principal de Constantino era a paz. O dos bispos era a verdade teológica. Depois de intensos debates, as ideias de Ário foram formalmente condenadas. E para deixar a posição da Igreja inequívoca, o concílio produziu um novo credo, o Credo Niceno. E esse credo foi mais específico ainda. Muito mais. Ele pegou o credo batismal antigo e adicionou linguagem filosófica precisa para fechar qualquer brecha. É aí que entra aquela palavra famosa e difícil, certo? Sim. A palavra-chave é homoousios, em grego, que significa consubstancial ou da mesma substância. O credo afirma que Jesus é gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Gerado, não criado. Essa única palavra era a linha na areia. Dizer que ele era criado era a posição de Ário. Dizer que era gerado e da mesma substância significava que ele compartilhava a mesma natureza divina do Pai, que ele era plenamente Deus. Foi mais um passo decisivo na longa e tumultuada jornada para definir os contornos da fé. Fica muito claro, ao analisar estes documentos, que a identidade da Igreja Antiga foi forjada tanto pela pressão das perseguições externas quanto por essas batalhas intelectuais internas, que eram igualmente ferozes. Sem dúvida. A necessidade de responder ao desafio do gnosticismo, a Bíblia editada de Márcion e a lógica de Ário forçou a comunidade a articular de forma definitiva em que acreditava. E quais textos eram a base dessa crença? A ortodoxia, então, não nasceu pronta. Ela foi construída.
Exatamente. Ela foi construída peça por peça, em meio a debates acalorados ao longo de séculos. Foi uma resposta a perguntas e desafios profundos que vinham de dentro da própria comunidade cristã, de pessoas que também se consideravam fiéis seguidoras de Jesus. Sabe, isso nos deixa com uma reflexão final que emerge de todo esse material. Vimos como a Igreja definiu sua lista de livros sagrados e suas declarações de fé em oposição direta ao que ela rotulou como heresia. Isso levanta uma questão interessante. Qual? O quanto da verdade de qualquer sistema de crenças, instituição ou até mesmo da nossa própria identidade é moldado não apenas por aquilo que afirmamos positivamente ser, mas talvez, de forma ainda mais decisiva, pela necessidade de nos definirmos contra aquilo que decidimos que não somos.